Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Monsenhor Augusto Saldré. Prefácio da primeira edição francesa. Quem fizer um estudo aprofundado dos autores de espiritualidade, notará uma diferença sensível entre os ensinamentos dos antigos e os da maioria dos autores modernos. Uns e outros estabelecem que a perfeição só pode ser adquirida pelo auxílio da graça, e que exige grandes esforços. É a doutrina católica adotada por todos. Os modernos, porém, fazem sobressair a parte da vontade na aquisição da perfeição. Não fazem mais que expor as lutas que a alma deve travar contra os seus defeitos e as virtudes que deve praticar. Mas não se aplicam em mostrar os auxílios poderosíssimos que são concedidos às almas plenamente fiéis e os frutos preciosos que obtêm. Os autores antigos, pelo contrário, salientam principalmente a parte da graça, os efeitos admiráveis que opera nas almas generosas, as luzes que concede, o desprendimento que produz, a intimidade com Deus, doce, familiar e cheia de amor que torna possível, e pintam com cores vivas a felicidade da vida perfeita. Assim é que Clemente de Alexandria, declarando ter recebido sua doutrina dos apóstolos, fala longamente do gnóstico, isto é, do homem sábio da ciência sobrenatural e plenamente esclarecido por Deus. Faz sobressair o seu desprendimento absoluto, o seu completo abandono, a paz profunda de que goza, as suas grandes virtudes e a sua perfeita semelhança com Deus. Dionísio, o místico, cuja doutrina sempre foi tão apreciada pelos santos e pelos doutores, e que tanto insistiu sobre as 3 fases da vida espiritual, purgação, iluminação, união, refere-se com frequência à ciência inexprimível, mas muito elevada, que Deus dá às almas muito fiéis, e à união toda de amor que se estabelece entre ele e essas almas. São Máximo, Talácio, Equísio falam também com entusiasmo da inefável união da alma com Deus e dos frutos de virtude que produz. Cassiano, que, no entanto, sob a influência da heresia meio-pelagiana, tende a exagerar a parte da vontade e a diminuir a da graça, depois de ter afirmado a ligação íntima que existe entre a perfeição da oração e a perfeição da virtude, descreve um belo quadro da perfeita oração, em que a alma mergulha na contemplação da divindade e se une intimamente a Deus por uma oração contínua, que outra coisa não é senão o exercício do puro amor, e declara que este é o fim a que deve tender o servo de Deus e o dom que Deus concede às almas generosas. São Gregório, igualmente, exalta as vantagens da vida perfeita, em que a alma compreende mais do que pode exprimir, em que recebe mais do que pode conceber, em que é favorecida por uma paz profunda, livre dos desejos terrestres e fortalecida na prática das virtudes. São Bernardo, em seu tratado da conversão, convida o pecador convertido, depois de ter chorado e reparado suas faltas, a desejar os benefícios espirituais, o paraíso das delícias interiores. Paradisium voluptatis interne. Se o souber procurar, encontrará por certo esse paraíso, esse canteiro ornado das mais belas flores, em que se respiram um frescor delicioso. Porque, afirma ele, não mente aquele que disse: tomai o meu jugo e encontrareis o repouso de vossas almas. Nos seus belos sermões sobre o Cântico dos Cânticos, fala em termos comovedores do beijo divino. Descreve muitas vezes e com satisfação os encantos que contém este beijo, as visitas que o esposo divino faz à alma, a união muito íntima que contrai com ela, as graças que lhe concede, as virtudes com as quais a adorna. Assim também, Ricardo de São Vítor, que na Idade Média gozou da grande autoridade como autor espiritual da Scala Claustralium,
tão apreciado por Soares, os autores dos opúsculos Paradisus Animae, De Aderente Deo, São Boaventura e outros, compraziam-se em mostrar as grandes vantagens da vida interior perfeita. Encontramos as mesmas exortações nos grandes místicos do século XIV, Ruysbroeck, Tauler, Suso. Esses também gostam de comentar as palavras do Espírito Santo. Provai e vede quão suave é o Senhor. É doce unir-me a Deus. Tauler, principalmente, não se cansa de repetir, sob uma forma sempre nova, esta grande verdade. Dai-vos a Deus, e Deus dar-se-vos-á todo a vós. Renunciai à vossa vontade para fazer a sua, e Ele mesmo fará a vossa. Abandonai-vos a Deus em tudo, e Deus proverá a todas as vossas necessidades corporais, a todos os vossos desejos espirituais, com uma magnanimidade e uma liberalidade que todas as criaturas juntas não saberiam ter. O autor da imitação se apraz em repetir que a alma que vive da verdadeira vida interior e se entrega toda a Deus é bem recompensada, já neste mundo, de todos os seus sacrifícios. Deus visita sempre o homem interior. Seus colóquios são doces, suas consolações encantadoras, sua paz é inesgotável e sua familiaridade incompreensível. Santo Inácio escrevia em 1548 a São Francisco de Borja, convidando-o a esforçar-se por obter do Divino Mestre seus dons muito santos, como o dom das lágrimas, a alegria e o repouso espiritual, as consolações intensas e etc., sem as quais os nossos pensamentos, palavras e obras são imperfeitos, frios e turvos. E Santo Inácio tinha certeza que esses dons seriam concedidos a seus discípulos, pois diz em sua Constituição: quanto aos religiosos que receberem uma formação plena, é certo que serão homens espirituais. Eles não caminharão, e sim correrão no caminho de Deus. E, por conseguinte, inútil prescrever-lhes o que quer que seja em matéria de orações, meditações, penitências. Uma única regra lhe basta: amor e discrição sob a sanção dos superiores. Santo Inácio contava, pois, conclui justamente o padre Clou, que seus filhos saíssem do período de formação de tal modo habituados à oração que não lhes fosse mais necessária outra direção, senão a do Espírito Santo, controlada pela obediência. Santa Teresa, em todos os seus escritos, esmera-se em mostrar o que o autor da imitação chama os maravilhosos efeitos do amor divino. Falando daqueles que se dão a Deus sem reserva, diz: esses são seus filhos prediletos, a quem desejaria ver sempre a seu lado e os dos quais nunca se separa, porque esses mesmos não querem separar-se dele. Fá-los sentar à sua mesa, dá-lhes os alimentos com que os quais se nutre, e vai, por assim dizer, até atirar o pedaço da própria boca para dar-lhe caminho da perfeição. São João da Cruz não faz outra coisa, em seus escritos, senão ensinar o que é a vida unitiva, com suas graças preciosas do amor infuso, mostrando os verdadeiros meios de atingi-la, de nela manter-se e progredir, fazendo deste caminho todo de amor, belas descrições que levam a apreciar grandemente e desejar vivamente tais graças. São Francisco de Sales compôs seu livro do amor de Deus para as almas adiantadas na devoção. É um tratado completo da vida de amor, ou vida unitiva, em que o santo doutor expõe quais os sentimentos, as disposições interiores, os métodos de oração e também as virtudes admiráveis daqueles que alcançaram o perfeito amor. No período curto, porém substancial, que os discípulos do padre L'Allemand lhe condensaram a doutrina, tudo diz respeito à perfeição.
Vê-se-lhe a natureza, a excelência, as imensas vantagens, os obstáculos que impedem a sua aquisição, os meios mais seguros de obtê-la, os frutos do Espírito Santo e as virtudes que Deus concede às almas muito interiores. O padre Surin, discípulo do padre Lallemand, relembra constantemente as riquezas espirituais e todos os grandes benefícios que são o apanágio das almas perfeitas. O Diálogo de Santa Catarina de Sena, compêndio das revelações feitas à Santa Dominicana pelo Padre Eterno, e que ela revelava durante os seus êxtases, continha longas e belas descrições do estado unitivo, das luzes concedidas às almas unidas, de suas obras, de suas grandes virtudes, das admiráveis prerrogativas do perfeito amor. Encontram-se também no compêndio das revelações feitas a Santa Madalena de Pazzi belas páginas sobre as disposições das almas perfeitas. E por que se aplicam esses grandes mestres e tantos outros, cujos nomes seria longo citar, em apresentar a seus discípulos a lista dos favores que o Senhor concede àqueles que lhe estão unidos por um verdadeiro amor? É a fim de lhes excitar o zelo, de torná-los corajosos e enérgicos nas lutas necessárias para adquirir a perfeição. Quando os hebreus chegaram à pequena distância da terra prometida, ordenou o Senhor que fossem enviados 12 exploradores ao país a ser conquistado. Evidentemente, queria que a descrição que fizessem ao voltar desta terra magnífica, onde corriam o leite e o mel, excitasse o ardor dos israelitas e lhes abrasasse o ânimo. É a mesma razão que levava os grandes mestres a traçar tão belos aspectos da vida perfeita. Santa Teresa o declara francamente: com que fim pensais, minhas filhas, que eu vos tenho mostrado o termo e feito conhecer a recompensa antes do combate, dizendo-vos qual a vantagem para a alma de beber nesta fonte celeste e de desalterar-se em suas águas vivas? É a fim de que não desanimeis com os trabalhos e contradições que se encontram no caminho, e que caminheis com coragem, sem ceder ao cansaço, pois poderia acontecer que ao chegardes à fonte e faltando apenas o último esforço de beber água, abandonasseis o projeto e perdesseis tão grande benefício por desesperardes de atingi-lo e vos julgardes incapazes de consegui-lo, caminho de perfeição. Como faz notar a Lures, essa grande santa, a necessidade desses estímulos se impõe, porque a renúncia total é muito dura à nossa pobre natureza, e só o pensamento dos bens que procuramos pode confortar-nos a alma. Parece bem rigoroso dizer que não nos devemos conceder nenhuma satisfação no que quer que seja, mas é porque não se fala nas doçuras e nas delícias que acompanham essa renúncia, bem como em todas as vantagens que nos trazem mesmo nesta vida. Os autores modernos quase nunca descrevem os preciosíssimos frutos do amor perfeito. Dão, é certo, excelentes conselhos, mas não oferecem às almas essas esperanças tão reconfortantes. Não fazem reluzir a seus olhos os esplendores da terra prometida. Não lhes mostram as belas paisagens, o clima ameno, os frutos deliciosos. Traçam as regras da via purgativa e da iluminativa. Ensinam a progredir nessas duas vias, mas não falam, ou muito pouco, da via unitiva. Não lhes dão a conhecer os encantos, não incutem um ardente desejo de possuí-la. Para empregar uma comparação de São João da Cruz, em subida, eles ensinam a subir a escada que conduz aos apartamentos reais, porém evitam de falar dos favores concedidos pelo rei àqueles que são admitidos à sua intimidade, ou do que terão de fazer uma vez introduzidos no aposento do bem-amado soberano. Não falemos de tudo isso, dizem eles, com receio de ilusões.
Aplicai-vos somente a subir a escada. Assim se dirigem mesmo àqueles que transpuseram os degraus dessa escada e já se acham junto do rei. De onde vem tão notável diferença? Parece-nos evidente que, se a maior parte dos autores modernos não descreveu com a mesma atenção dos grandes mestres do estado unitivo, é que não o compreenderam da mesma maneira. Dizemos a Alhures que no século XVI, teólogos de talento, porém o célebre Melchior Cano, tiveram prevenções lamentáveis contra a espiritualidade em geral, e em particular contra a mística, que combateram com um zelo mais ardente que prudente. Induzidos em erro pelo temor excessivo do iluminismo e do quietismo, lançaram a suspeita sobre os ensinamentos dos melhores autores espirituais e fizeram escola, pois data desta época uma infeliz oposição aos verdadeiros princípios da mística, bem como a alteração da doutrina tradicional. Esse movimento acentuou-se ainda no fim do século XVII e durante todo o século XVIII. Desde então, muitos autores não tiveram a verdadeira noção da via unitiva. Não viram, sobretudo, o papel importante e decisivo que representam neste caminho os dons do Espírito Santo. Os antigos explicavam os progressos das almas plenamente fiéis pelas graças místicas e entendiam por aí graças de luz e de amor, graças de luzes devidas aos dons de inteligência, de ciência, de sabedoria, que esclarecem a alma e lhe aperfeiçoam a fé, graças de amor infuso, amor irrefletido, porém intenso e puro, que fortifica a alma fiel e a mantém estreitamente unida a Deus. Os modernos, ao contrário, preocupados em diminuir o entusiasmo excessivo de alguns pelos fervores místicos, aplicam-se em lhes depreciar a importância. Foram levados por aí a lhes dar uma noção muito diferente. Apresentaram-na como graças gratis date. Ora, as graças gratis date, úteis para o bem do próximo, não têm ligação alguma com a perfeição daquele que as recebe. Podem ser estímulos, mas nunca meios. São, portanto, puramente acessórias e mesmo, é preciso dizê-lo, supérfluas. Pelos nossos esforços, pela nossa fidelidade, ajudados pela graça, podemos atingir os mesmos cimos de santidade a que são levadas as almas místicas pela ação de Deus. Essas palavras que copiamos de um teólogo contemporâneo resumem bem o ensinamento ordinário da maior parte dos autores modernos. Por conseguinte, acrescentam eles, a alma pode elevar-se a uma grande perfeição, tanto pelo auxílio de uma simples meditação, quanto pelas orações mais elevadas em que se exercem as graças místicas. Esses autores foram levados a ensinar por aí que há duas vias unitivas muito distintas, uma que chamam de extraordinária e à qual não querem que aspiremos. É aquela em que a alma é favorecida por graças místicas. A outra, a via unitiva ordinária, a única desejável, é aquela que a alma atinge por suas próprias forças, com o auxílio das graças comuns, graças que levam à prática das virtudes cristãs ordinárias que são dadas a todos, aos principiantes e aos perfeitos, aos fracos e aos generosos. Deixando o que chamam a via extraordinária aos cuidados dos autores que escrevem tratados especiais sobre os favores excepcionais, como visões, revelações, etc., eles não querem falar senão da via unitiva ordinária, tanto nas exortações como nos livros de espiritualidade. Descrevem-na como sendo aquela em que a alma submeteu plenamente sua vontade de Deus, o que é muito exato, e limitam-se a essa declaração, não achando mais nada a acrescentar ao que já disseram quando trataram da via iluminativa, pois, na sua opinião, a via unitiva não difere da iluminativa, senão por uma energia maior
e uma maior firmeza na prática das virtudes. Essa mudança no ensino da espiritualidade nos parece lamentável e julgamos muito oportuna a volta à antiga doutrina. Não se pode fazer coisa melhor que seguir os grandes mestres. Quanto mais for dado às almas compreender as belezas e as vantagens da perfeição, tanto mais a desejarão, tanto mais esforços generosos farão, e tanto mais numerosas serão as que atingirão. O fim do presente trabalho é fazer aspirar a via unitiva. É fazer compreender que as almas unidas são muito mais agradáveis a Deus. É mostrar que Ele as trata como privilegiadas. Ele lhes dá graças particulares que conduzem às virtudes perfeitas. É fazer ver o quanto elas são poderosas para o bem. E ensinar o que é necessário fazer para chegar ao estado de união. Tal é o nosso plano. Parece chegada a hora em que, segundo os desígnios da providência, o reino do coração de Jesus deve estabelecer-se ao mundo. Ao inspirar ao Santo Pontífice Pio X seus memoráveis decretos sobre a comunhão frequente, Jesus mostrou que queria dar-se em profusão a seus filhos. Daí já resultam grandes frutos, e devemos esperar outros, maiores ainda. Mas, para que Cristo dilate seu reino, é preciso, antes de tudo, que o número de seus verdadeiros amigos, daqueles de quem fez seus principais elementos de graça, seus mais poderosos auxiliares, se multipliquem na Igreja. Graças a eles, então, os infiéis voltarão à verdadeira fé. Muitos pecadores se converterão. Os cristãos, em grande número, se aplicarão à piedade. As almas do purgatório ficarão aliviadas. Grande será a alegria no céu. E Deus receberá de seus filhos uma imensa glória. Prefácio da segunda edição francesa. O movimento do retorno à espiritualidade tradicional, que em todos os países vai crescendo, suscita ainda certas contradições. Julgamos por isso útil colocar aqui algumas observações já publicadas, que, segundo excelentes juízes, são aptas a elucidar as questões debatidas. Se existe na Igreja, perpetuando-se através dos séculos, uma unidade maravilhosa que manifesta o dedo de Deus, há, entretanto, no decorrer dos tempos, variações importantes a observar e que é preciso levar em conta a fim de evitar qualquer erro. Embora admitindo as mesmas verdades fundamentais, as gerações que se sucedem não veem sempre, com a mesma clareza, certas verdades que a Igreja não impôs rigorosamente a seus fiéis, seja porque em certas épocas essas verdades são menos estudadas, seja porque ficam meio veladas por preconceitos generalizados ou doutrinas inexatas, geralmente aceitas. As doutrinas filosóficas dos grandes teólogos, tão necessárias a quem deseja um conhecimento exato dos nossos dogmas, não foram também ignoradas ou desconhecidas durante séculos, e até substituídas pelo cartesianismo e o ontologismo? Não foi a infalibilidade pontifícia, que não tinha sido contestada na Idade Média, combatida pelos doutores galicanos? Não vemos nas mesmas épocas a moral rigorista substituir a moral mais justa dos autores da Idade Média e os erros do liberalismo, não admitidos outrora, induzir em erro um número considerável de católicos? Desde então, esses erros se dissiparam, a verdade adquiriu novo brilho e a Igreja lucrou consideravelmente com a volta às doutrinas tradicionais. A proclamação do dogma da infalibilidade, tido por inoportuno por certos cristãos muito tímidos, veio estreitar os laços que uniam os fiéis ao seu Pai comum, tornando-os mais unidos e mais fortes contra seus inimigos, sobretudo em certas circunstâncias, como por exemplo na França,
por ocasião da lei de separação. Jamais, talvez, em circunstâncias semelhantes, houvera uma unanimidade tão grande que surpreendeu e desconcertou os próprios perseguidores. A falta à filosofia cristã reanimou muitos espíritos vacilantes. Facilitou o estudo dos grandes teólogos e o renascimento tão brilhante das ciências sagradas. A exegese, de novo em evidência, permite-nos conhecer melhor que nunca o verdadeiro sentido literal dos nossos livros santos. A história estudada em sua origem nos mostra, com uma certeza muito maior, de um lado, a mão de Deus nos acontecimentos e do outro, a parte tão grande deixada à miséria humana. O estudo das leis sociais, dirigido pelos ensinamentos luminosos de Leão XIII, tornou muito mais claras as relações que devem existir entre o Estado e os súditos, entre os patrões e os operários. A liturgia também, estudada com amor, ajuda os padres e os fiéis a desempenhar-se melhor do importante dever da oração. As obras do Santo Papa Pio X, preparando uma legislação toda renovada, levando todos os fiéis, mesmo as criancinhas, a se unirem mais frequentemente ao Autor de todas as graças, anuncia para a Igreja dias mais belos. Presentemente, é o estudo da mística que parece estar em vigor. Se, porém, são numerosos aqueles que se interessam, numerosos também são os que se assustam e veem com olhos céticos ou inquietos esse renascimento místico. De que vale discutir tanto sobre o que é tão misterioso, tão impossível de se conhecer? Ou sobre aquilo que está reservado a um número limitado de almas privilegiadas e que nada oferece de prático ao comum dos mortais, já que facilmente a alma pode elevar-se à perfeição sem esse gênero de graças? Tais objeções não têm fundamento e é preciso dar-lhes esta resposta. Não é difícil adquirir uma justa noção do estado místico, das graças místicas, que são o meio ordinário de que Deus se serve para elevar as almas à perfeição. É muito importante, pelo contrário, saber como essas almas, cujo número é muito maior do que se pensa, se deve dispor para recebê-las, e como devem comportar-se quando as recebem. A doutrina mística foi exposta por santos doutores, cujos livros, muito recomendados pela Santa Igreja, fizeram e podem sempre fazer um bem imenso. Tais são os doutores gregos e latinos, Clemente de Alexandria, Dionísio o Místico, Cassiano, Gregório o Grande, São Bernardo, Ricardo de São Vítor, Alberto o Grande, São Tomás, São Boaventura, Tauler, o bem-aventurado Suso, o bem-aventurado Ruysbroeck, Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco de Sales, Santa Joana de Chantal, o padre Lallemand, o venerável Lieberman e muitos outros. Não seria uma injustiça para com esses santos doutores pretender que as descrições que nos fazem do estado místico não são pouco claras? E que seriam necessários anos, senão séculos, para chegarmos a saber o que são essas graças místicas e que relação têm com a perfeição? Não, esses grandes mestres não são autores confusos e ininteligíveis. Quem lê os seus trabalhos chega facilmente à conclusão de que as graças místicas são essas graças eminentes que derramam diretamente na alma, sem auxílio de raciocínio, as luzes da fé, ao mesmo tempo que um amor prático, extremamente precioso. É de uma vez luz e amor obtidos, não segundo o meio ordinário ao espírito humano, que é o raciocínio, mas de um modo supra-humano.
A existência dessas graças é admitida presentemente por todos, e isso é uma grande alegria para os autores que tanto trabalharam para prestigiar a doutrina dos grandes mestres. Mesmo aqueles que se recusam a reconhecer nelas graças místicas, bem como aqueles que hesitam ainda, proclamam francamente que admitem essas graças eminentes devidas à ação dos dons do Espírito Santo. Reconhecem que essas graças produzem uma contemplação em que a alma se mantém mais passiva que ativa. Eles não contestam, e como o contestariam? Que essas graças são concedidas às almas verdadeiramente generosas e que são elas que nos tornam capazes de praticar perfeitamente as virtudes. Mas só falam dessas graças quando são levados a lhes reconhecer a existência. Geralmente as deixam passar em silêncio. Ora, é de grande importância assinalar às almas essas graças tão preciosas, para aumentar-lhes a coragem e lhes ensinar como devem proceder quando essas começam a lhes ser concedidas. Seja-nos permitida aqui uma alegoria. 2 barcos navegam sobre o oceano com os seus remadores. Embora cada embarcação tenha um mastro, as velas não estão desfraldadas, mas sim escondidas no fundo do porão. O patrão de uma das barcas, parecendo ignorar com os marinheiros a presença das velas, pede a estes que remem corajosamente, pois o lugar em que se encontram atualmente nunca é visitado pelos ventos, e todos julgam que o oceano será assim por toda parte aonde forem. Os marujos remam, por dever, mas sem entusiasmo, e logo que sentem um pouco de cansaço, diminuem o esforço e a barca pouco progride. O patrão da outra barca, ao contrário, faz saber aos seus homens que possuem um velame excelente e que, se tiverem bastante energia e constância para atingir as paragens mais distantes, lá encontrarão ventos mais regulares. Ensina-lhes também como devem estender as velas e dirigir a barca, acrescentando que, então, o trabalho se tornará menos penoso e a viagem mais agradável e mais rápida. Ansiosos por gozar dessas vantagens, os marinheiros remam com mais vigor e maior perseverança e não tardam em atingir esta região em que sopram ventos favoráveis. Desdobram então as velas e aportam num país afortunado que não será dado senão aos marinheiros da outra embarcação. Os amigos da mística procedem como o patrão da segunda barca. A doutrina que ensinam e que auriram dos grandes doutores há pouco citados é muito mais admiradora que aquela que prevaleceu do século XVII até o século XX. Vejamos, por exemplo, Santa Teresa. Ela mostra em todos os seus trabalhos que é necessário aplicar-se energicamente à oração e, sobretudo, à oração mental e ao recolhimento que a prolonga, à mortificação, à humilhação. E ela sempre promete àqueles que fizeram esforços perseverantes as graças místicas, que lhes proporcionarão então essas mesmas virtudes, porém dadas diretamente pelo Senhor e muito mais perfeitas. E promete essas graças místicas não somente por experiência própria, mas porque o conhecimento que tinha das almas lhe mostrava que, de fato, essas graças não são recusadas aos corações generosos, e também porque, muitas vezes, Nosso Senhor as prometeu Ele mesmo, convidando-nos a procurar junto dele essas graças preciosas. Desejaria, declara ela, relembrar continuamente às suas filhas esse convite a essa promessa do Salvador. Sem essa ação direta de Deus, derramando Ele mesmo na alma a fé esclarecida e o amor puro, que impele para as obras santas, sem essa oração, que é também a que estabelece a alma na oração contemplativa, a santa não acha possível a prática perfeita das grandes virtudes. Escutemo-la. É necessário, dizem certos livros, ser indiferente ao mal que dizem de nós,
e mesmo alegrar-se mais que se dissessem o bem. Fazer pouco caso das honras, ser desprendido dos parentes, e tantas outras coisas do mesmo gênero. Sobrenatural é a palavra que emprega para designar a oração contemplativa. São Tomás teria dito, supra-humanum modum. Em seguida declara que quando a alma está longe de ter essas disposições, em vez de desanimar, é necessário confiar-se a Deus e aplicar-se à oração. Pois, como afirma todas as vezes que trata da oração, quem se aplica à oração e se esforça por viver santamente, alcança as orações contemplativas que põem todas essas virtudes na alma. Quando Deus nos fizer beber desta água, isto é, quando Ele vos der as graças contemplativas, haveis de compreender que o verdadeiro amor de Deus é o Senhor de todos os elementos e do próprio mundo. A meditação, declara aqui a santa, ajuda-nos um pouco, porém imperfeitamente, e mesmo se, pelo nosso raciocínio, chegarmos a gozar das doçuras espirituais, como acontece, por exemplo, na oração afetiva, não é essa a água viva da fonte celeste, é uma água misturada com lodo. Na oração sobrenatural, ao contrário, o Senhor aproxima de si a alma e num momento lhe ensina mais verdades e lhe dá mais luzes sobre o nada das coisas do que poderia obter em longos anos pela vida ordinária. Ela já havia dito: quem tiver apego às honras e aos bens temporais, em vão praticará durante anos a oração, ou melhor, a meditação, pois nunca progredirá muito. A perfeita oração, ao contrário, desembaraça desses defeitos. E repetidas vezes, ela indica a prática das virtudes como sendo a melhor prova de que a alma está na via contemplativa e mística. E coisa certíssima, diz ela ainda, que quando a nossa alma se esvazia de tudo por amor a Deus, o Senhor a encherá forçosamente dele mesmo. E então, sempre segundo Santa Teresa, opera-se a união mística, a união ao espírito incriado, que produz na alma efeitos preciosos, virtudes perfeitas. Tal é a belíssima doutrina de Santa Teresa. Apelamos para ela, porque os que se querem manter fiéis às teorias modernas, segundo as quais as graças místicas são favores acessórios, fora da via normal, que Deus não prometeu a pessoa alguma e às quais não devemos aspirar, servem-se do nome dessa grande santa e dizem representar a escola teresiana. Não, a sua doutrina não é certamente a de Santa Teresa, nem tampouco a de São João da Cruz. E nisto os modernos estão de acordo e reconhecem que gravitamos em torno de Santo Tomás e de São João da Cruz. Fazemos mais do que gravitar em torno deles. Reduzimos os seus ensinamentos, repetimos o que disseram. No primeiro livro da Subida do Carmelo, São João da Cruz exorta fortemente a alma que almeja a perfeição a praticar a mortificação de todas as inclinações naturais. Depois, com Santa Teresa, afirma que a alma, pelos seus próprios esforços, mesmo com o auxílio da graça comum, pelas suas reflexões, mesmo apoiadas na fé, não atinge a perfeição. Mas quando, por uma renúncia generosa, se despe do natural, então Deus a enche do sobrenatural, isto é, do supra-humano, das graças místicas. Esse sobrenatural, o santo não se cansa de repetir, é um novo conhecimento de Deus, um conhecimento afetivo, pelo qual Deus se une à alma num grau elevado. Deus jamais comunica a sabedoria sem lhe acrescentar o amor. A alma sente-se penetrada, sem raciocínio, sem produzir atos. Se não receber no Espírito Santo esse novo renascimento, não poderá possuir esse reino de Deus, que é o estado da perfeição. De fato, com o trabalho do raciocínio e da imaginação, não se pode obter senão um pequeno resultado. Também
Antes de receber esse novo conhecimento e esse amor infuso, a alma se mantém muito fraca. As virtudes que pratica misturam-se ainda numerosas imperfeições. Mas, quando Deus derramou na alma um novo conhecimento tirado de si mesmo e um novo amor, pelo qual amará a Deus em Deus, a alma é revestida de uma força nova, sobrenatural, em todas as suas faculdades, tanto que, em vez de agir humanamente, agirá divinamente. Eis porque São João da Cruz diz que, pelo efeito dessas graças, a alma se transforma no estado de perfeição. E a mostra, tornando-se cada vez mais passiva, sob a ação de Deus, que a faz praticar perfeitamente a fé, a esperança, o amor e todas as virtudes. Esta mesma doutrina quadra perfeitamente com o que ensina São Francisco de Sales. Esse santo doutor mostra bem, na vida devota, como se praticam as virtudes antes que tenham sido dadas as graças místicas. No Tratado de Amor de Deus, ele declara primeiro que o leite, que é um alimento cordial, todo de amor, representa a ciência e a teologia mística, isto é, a doce suavidade proveniente do prazer afetivo que o espírito recebe e que vale muito mais do que o vinho que encontramos nas reflexões humanas. No 6º livro, ele mostra o que é esse amor místico. Esse amor obtido nos faz contemplar, e a contemplação, o fruto do amor perfeito, é o fim e termo ao qual tendem todos os exercícios. Depois, o Santo Doutor explica admiravelmente o que é essa contemplação. Descreve o recolhimento infuso, a quietude, deliciosa ou seca, produzindo a sensação da presença de Deus, ou não dando sinal algum de sua presença. Descreve em seguida as virtudes perfeitas que o amor divino faz praticar, pois ele vivifica todas as virtudes, tornando-as suaves, amáveis e sobremaneiramente amáveis. Pelo amor se exercem os dons do Espírito Santo. Assim a caridade nos será qual outra escada de Jacó, composta de 7 dons, como de outros tantos degraus, pelos quais os homens angélicos subirão da terra ao céu, para unir-se ao coração de Deus Todo-Poderoso. No alto desta escada, Deus, inclinando-se, dar-nos-á o beijo do amor, e nos comunicará o fogo abrasador de sua própria caridade. Tendo gozado plenamente as delícias dessas graças, exerceremos junto ao próximo os exercícios do zelo e do amor fraterno. Enfim, o Santo Doutor nos mostra que a caridade é alegre, tranquila, paciente, benigna, bondosa, tolerante, suave, fiel, modesta, pura, inocente, isto é, que o amor divino dá uma alegria e um consolo interior, a par de uma grande paz do coração. E desse modo torna fácil a prática de todas as virtudes. Esta é ainda a doutrina ensinada pela admirável escola mística, que durante o século XVII foi a glória da Companhia de Jesus. O caminho mais curto e mais seguro para alcançar a perfeição, diz o padre Lallemande, é aplicar-nos à pureza de coração, mais que ao exercício das virtudes, porque Deus está pronto a conceder-nos toda a sorte de graças, desde que a isso não ponhamos obstáculo. De 2 pessoas que se consagram ao mesmo tempo ao serviço de Deus, uma dedicando-se às boas obras e a outra aplicando-se inteiramente em purificar o coração e suprimir tudo quanto nele se possa opor à ação da graça, esta última chegará 2 vezes mais depressa à perfeição do que a primeira. Aqueles que tendem à perfeição por meio das práticas e dos exercícios metódicos, sem se abandonar inteiramente à direção do Espírito Santo, nunca obterão essa suavidade e como que essa perfeição da virtude,
sentirão sempre dificuldades e repugnâncias. Terão sempre que combater, serão muitas vezes vencidos e cometerão faltas, enquanto que aqueles que seguem, guiados pelo Espírito Santo, o caminho do simples recolhimento, praticam o bem com uma alegria e um fervor dignos do Espírito Santo, e sem combater, alcançarão gloriosas vitórias, ou, se for necessário combater, fá-lo-ão com prazer. Sem a contemplação, jamais nos adiantaremos seriamente na virtude, e jamais nos tornaremos aptos a fazer progredir os outros. Jamais deixaremos de todo as nossas fraquezas e imperfeições. Seremos sempre apegados à terra, e jamais nos elevaremos muito acima dos sentimentos da natureza. Jamais poderemos servir a Deus de modo perfeito, mas com a contemplação faremos mais para nós e para os outros em um mês do que faríamos sem ela em 10 anos. Resumimos a sua doutrina, que é também a de Santa Teresa, de São João da Cruz, de São Francisco de Sales, dizendo que só podemos obter a perfeição pelo exercício dos dons do Espírito Santo. Poderíamos mostrar também que os outros mestres já citados ou ensinam explicitamente a mesma coisa ou apresentam uma doutrina perfeitamente de acordo com esta. Mais tarde somente apareceu uma nova escola, que sustentou teorias opostas. Foi em seguida a reação antimística que começou na Espanha no fim do século XVI e que acabou por dominar nos séculos seguintes. Um dos princípios fundamentais apresentados pelos doutores desta nova escola é que não convém prometer as graças místicas às almas fiéis, sendo que a maior parte nem sequer permite o desejo dessas graças. Evidentemente, se eles contradizem tão manifestadamente os grandes mestres, é que não têm a mesma concepção das graças místicas e contemplativas. E, de fato, não têm a mesma noção das orações contemplativas. Santa Teresa, para explicar os diversos modos de oração, descrevia as várias maneiras de se regar uma planta. Segundo esta santa, o ato de regar com a água, tirada com dificuldade de um poço, representa a oração meditativa e não mística. A nora, que dá uma abundância de água muito superior aos esforços empregados, representa a oração de quietude, ou oração mística. Como também a rega, que se obtém levando por canais a água de um regato. Enfim, a chuva que vem do céu representa a oração estática, em que a alma recebe sem nada ter que fazer. Rodrigues, da Oração, capítulo 4, emprega a mesma comparação, mas ele só conhece os dois limites extremos. A rega pelo trabalho do braço que tira água do poço, que chama também de meditação, e a rega pela chuva, que representa a oração em que o homem é de tal modo transportado e absorvido em Deus que não dá mais acordo de si mesmo. Não sabe para onde vai nem de onde vem. Suprime, portanto, os meios intermediários, ou seja, a oração mística ordinária, a mais comum de todas. No século XVIII, Scaramelli, que é como Rodrigues, um dos representantes mais autorizados da escola moderna, fala longamente no diretório ascético da meditação, para a qual dá diversos métodos. Tratando da contemplação no seu diretório místico, apresenta como um estado inteiramente extraordinário, afirmando ser temerário e muito contrário à humildade desejá-lo. E tal é a doutrina que nos foi inculcada a todos nós que recebemos a nossa formação sacerdotal no século passado, pois esta era então, por toda parte, claramente antimística. Quando esses mesmos autores, desfavoráveis à mística, falam das virtudes, mostram os esforços a empregar para obtê-las, mas nunca falam dos grandes efeitos das graças místicas e do amor infuso.
É pela repetição dos atos que a alma deve, segundo eles, elevar-se à prática perfeita das virtudes. Aquele que adquiriu uma arte qualquer, diz Rodrigues, sabe pôr em prática com presteza e facilidade admiráveis. E cita o exemplo de um excelente tocador de alaúde. Dá-se o mesmo, acrescenta ele, com aqueles que adquirem a prática das virtudes. Sabem praticá-las sem dificuldade. Da Humildade, capítulo 16. Leiamos todo esse tratado sobre a humildade e veremos como Rodrigues dá, aliás com muita razão, os motivos que temos para nos julgarmos e nos mantermos humildes. Sem, todavia, acrescentar como Santa Teresa, coragem, Deus saberá recompensar os vossos esforços, dando-vos Ele mesmo a humildade, e isto de um modo que as vossas pobres reflexões nunca poderiam conseguir. Vida, capítulo 15. Dá-se o mesmo com Scaramelli. Falando sobre o terceiro grau da paciência, capítulo 6, que consiste em suportar a tribulação com alegria, este autor diz: se nos exercitarmos corajosamente nos 2 primeiros graus, se considerarmos muitas vezes as razões que já examinamos acima e que nos mostram a adversidade como desejável, conseguiremos também a graça de Deus para atingir o terceiro grau. Santa Teresa, como vimos, ensina que as virtudes assim praticadas são um dom de Deus, dom todo sobrenatural, isto é, acima dos meios humanos. Enquanto Scaramelli quer que sejam fruto dos nossos esforços, ele quer que alcancemos esse ponto, e a Santa, ao contrário, pensa que nada conseguiremos enquanto o sopro divino não impelir a nossa barca. Os diretores de experiência são da opinião de Santa Teresa e notam que só aqueles que receberam as graças tão preciosas da fé e do amor místico, do recolhimento infuso, da constante união com Deus, obtêm essas virtudes perfeitas. Não queremos, é certo, desconhecer os grandes serviços prestados às almas piedosas por esses autores célebres e por tantos outros dos últimos séculos que pensam da mesma maneira. Mas quem poderá contestar que a doutrina dos santos doutores místicos seja mais exata, mais completa, mais consoladora, mais animadora, mais fecunda? A utilidade dos estudos místicos está em tornarem mais claro e mais vivamente desejado o ideal que deve atingir toda a alma piedosa. Está em fazerem contar com essas graças poderosas, em ensinar-lhes a que se preparem para recebê-las e em saber discerni-las quando são concebidas e em poder aproveitá-las bem. Ao contrário, a doutrina de tantos autores modernos que apresentam essas graças como graças de luxo, fora do caminho normal, faz desaparecer todas essas vantagens. Assim, todos sabem que durante muito tempo e até o fim do século XIX, os grandes mestres da mística, por exemplo, Santa Teresa e, sobretudo, São João da Cruz, foram pouco estudados. Era desaconselhada essa leitura às almas piedosas. Era-lhes dito que os livros desses santos autores não convinham senão às almas favorecidas por êxtases ou revelações, e que as outras encontrariam ali grande perigo de ilusão. Essa desconfiança em relação aos autores místicos causou grandes prejuízos, pois muitas almas que teriam, graças à leitura desses livros preciosos, levantando o voo para a vida perfeita, permaneceram nas esferas inferiores. Quem não quiser reconhecer que os estados contemplativos descritos por esses grandes santos, excluídos os êxtases e arrebatamento, são relativamente frequentes, mas ensinar que são estados extraordinários, próprios a elevar a alma ao nível dos anjos, impedirá de novo que esses livros sejam lidos e estudados como devem ser, e que muitos conselhos desses santos sejam aproveitados por aqueles a quem conviriam perfeitamente, prejudicando assim a muita alma fervorosa.
Não nos devemos esquecer das queixas amargas de Santa Teresa, de São João da Cruz, de Santa Joana de Chantal, contra os diretores que, ignorando as regras da vida mística, desviavam as almas do caminho que Deus lhe traçara, causando-lhes um prejuízo incomensurável. Felizmente, a tendência é de voltar cada vez mais à verdadeira noção dos estados contemplativos e unitivos que os santos tanto exaltaram, apresentando-os como o desfecho normal da vida espiritual. Atualmente, já o dissemos, todos reconhecem a existência dessas graças eminentes de fé e de amor, concedidas diretamente pelo Espírito Santo, sem o auxílio do raciocínio. Há aqueles que, reconhecendo-as, se recusam a ver nelas graças místicas, ou alegarem que só muito mais tarde saberão se de fato são graças místicas, nós diremos: por favor, não espereis anos ou séculos para aperfeiçoar, ou antes voltar à doutrina dos grandes mestres. Revelai às almas a bondade de nosso Deus. Mostrai-lhes as facilidades que lhes reserva, se forem verdadeiramente generosas. Não as deixeis crer que hão de remar sempre avançando lentamente. O que era verdade no tempo de Santa Teresa não é menos nos nossos dias. É de um rigor exagerado dizer que não nos devemos conceder satisfação alguma, se não nos falarem ao mesmo tempo das doçuras que acompanham essa renúncia e das vantagens que nos proporcionam mesmo nesta vida. E, no entanto, é preciso insistir na renúncia completa, sem a qual não há satisfação possível. Devemos, pois, trabalhar para nos vencermos em tudo e aceitar o princípio de não dar à natureza senão aquilo que Deus quer que lhe demos, e recusar-lhe tudo quanto procura unicamente por satisfação própria. Divertimentos, viagens, passeios, leituras, fumo, prazeres dos sentidos, só nos permitindo essas doçuras quando um motivo razoável as justificar. Para chegar a essa renúncia, devemos praticar a mortificação sob todas as formas. Tal é a doutrina dos grandes místicos de todos os tempos e de todos os países. Aqueles que pregam essa doutrina integral e animam as almas, mostrando-lhes que Deus virá ajudá-las com suas graças infusas, verificam, para grande consolo seu, efeitos maravilhosos. As almas que visarem mais alto e tiverem maior confiança, olhando mais para Deus que para si mesmas, serão mais corajosas. E não demorarão em receber maiores graças, nem tampouco o venerável Lieberman já o observava nos seus seminaristas. Carta 196. Em provar as primícias das graças místicas. Depois de terem sido favorecidas por esse recolhimento tão precioso que as mantém, sem esforço nenhum de sua parte, sensivelmente unidas a Deus durante dias, mesmo no meio de seus trabalhos, tornam-se ainda mais generosas. Quando souberem, mais tarde, que as dificuldades que experimentam na meditação lhes são de grande utilidade para purificá-las e levá-las a um gênero de oração mais simples e mais proveitoso, não se deixarão abater e serão muito mais constantes. Então, como observam muito bem Santa Teresa e São João da Cruz, sem ruído de palavras, o Senhor as instrui. Caminho da Perfeição, capítulo 15. Cântico Espiritual 39. Fazem de Deus uma ideia muito mais elevada, enquanto lhe é dado um conhecimento muito mais vivo de suas próprias misérias. Percebem muito melhor as belezas, a extensão das virtudes, o valor dos sofrimentos, a utilidade dos sacrifícios. E Deus cada vez mais age sobre a sua vontade, comunicando-lhe amor e força. Assim chega a vida unitiva, em que as virtudes são praticadas com mais facilidade e com mais perfeição. Prestam então a Deus uma glória muito maior,
e o seu poder para fazer o bem, conhecido ou desconhecido delas mesmas, é, ouso dizê-lo, centuplicado. Sei de um bom número de sacerdotes zelosos e cheios de experiência que verificam com imenso consolo esses efeitos da pura doutrina dos santos. É com o fim de obter esses frutos de graças e ver multiplicarem-se as almas muito unidas a Deus que um grande número de autores contemporâneos trabalha para prestigiar os estudos místicos, enquanto por preces ardentes imploram uma divulgação cada vez maior da doutrina tradicional. Já se verificou também no clero que numerosos padres, a quem não foi apresentado esse ideal, nem permitidos esses auxílios, abstiveram-se de visar muito alto. Não fazem bastantes esforços para vencer-se e santificar-se, enquanto cedem muito à natureza. Embora sejam bons e virtuosos, mantêm-se longe da perfeição, que não é para eles, segundo pensam. E se vierem a dirigir outras almas, também chamadas à perfeição, não saberão apresentar-lhes um ideal elevado, nem as exortar à renúncia total. Se Nosso Senhor determinou que a elite deve arrastar a massa, isso se aplica mais ainda na ordem sobrenatural que na ordem natural. E os escolhidos por Deus, os privilegiados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que deveriam todos ser apóstolos poderosos, ao menos pela oração e pelo sacrifício, fazem pela extensão do reino de Deus muito menos do que deveriam fazer. De 1.700.000 habitantes que existem sobre a Terra, apenas 300 milhões são católicos. E quantos entre estes não são fiéis? Se o número dos perfeitos, das almas perfeitamente interiores, em quem é verdadeiramente Jesus que vive, fosse o que deveria ser, quanto cresceria o número dos bons cristãos? Não haverá alguma sombra neste belo quadro dos frutos produzidos pelos estudos místicos? E não poderá o entusiasmo por esses estudos prejudicar certas almas? Tal perigo já foi assinalado. Está bem provado, escreveu o reverendo padre de Guibert, na orientação atual das almas para a vida mística, em abril de 1921, página 187, se possa negligenciar ou considerar como secundários os perigos do entusiasmo passageiro, do snobismo, da vaidade e da preguiça espiritual que levam as almas a abandonar os penosos deveres de ascese e atirar-se ao acaso na mística? O autor tem razão, esse perigo existe, e foram abusos desse gênero que contribuíram no século XVII para aquilo que o padre Bremond denomina muito bem o retiro dos místicos. Esse perigo existirá sempre, pois haverá sempre pessoas apaixonadas por um belo ideal e que não, querendo empregar os meios indispensáveis e praticando mal as virtudes do recolhimento, da humildade, da mortificação, serão pouco esclarecidas e tomarão por estado místico aquilo que não é. É porque aqueles que ensinam essa doutrina, e os diretores em geral, devem insistir muito sobre essas virtudes fundamentais e sobre a guerra sem piedade a fazer contra a natureza. Seria, porém, loucura renunciar por isso à doutrina. Nem as quedas mortais de tantos aviadores, nem as catástrofes de estrada de ferro, nem os acidentes de automóvel farão jamais com que renunciemos a esses meios de locomoção para voltarmos às diligências dos séculos passados, ou aos carros dos reis merovingios. Quem adotar plenamente os ensinamentos dos santos encontrará também os remédios para essas ilusões. Sejamos, pois, desta escola e sigamos o caminho que tão bem nos souberam traçar. Isto será de todo proveitoso para a Igreja e para nós, e servirá certamente para a maior glória de Deus.